Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. A peça que a gente vai aprender hoje é a blusa navy, que é essa aqui. Se você chegou aqui no meu canal através do meu Instagram, que é @vivi.ruschel, você já sabe o material que eu utilizei para essa blusa. Caso você esteja chegando aqui de outra forma, então eu vou te falar que o fio que eu usei foi o fio Antique, do Ateliê Fabi Furlan, então nas cores azul jeans, vermelho flor e off-white. Se você não conhece esses fios ainda, eu aconselho você a dar uma passadinha no site da Fabi Furlan, é www.atelierfabifurlan.com.br, que ela preparou um kit especial para a execução dessa blusa em 2 tamanhos. Então, um kit com fio suficiente para fazer tamanho PP, P e M, que equivale aí o M até um 40. E ela também preparou o kit 2, que então é o suficiente para fazer do 42 para cima, ou um G e um GG, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Pra gente começar essa peça, eu vou falar o que a gente vai precisar de material. Quem já tiver comprado o kit da blusa no Ateliê Fabi Furlan, já tá com a quantidade certa, com as cores certinhas. Quem ainda não comprou, então vai precisar de meio rolo de fio do Antique Soft, na cor azul jeans, meio rolo de off-white, do Antique Soft também, e um pouquinho do vermelho. A Fabi, ela já montou o kit específico para o tamanho da blusa, tá? Então, vocês vão comprar com fio suficiente para fazer a blusa de vocês. Então, esses são os fios que a gente vai usar. Eu vou usar uma agulha 4 milímetros, é bom separar. Uma agulha e 4 marcadores eu vou precisar, tá? Se você não tiver marcador, não tem problema, você pode usar um fio de outra cor para marcar quando for necessário usar o marcador, tá? Então, a gente começa da seguinte forma. Eu separei aqui em 4 tamanhos, mais ou menos, que é o seguinte. Quem for fazer um tamanho P, que veste em um 34 ou um 36, deixa eu colocar mais pertinho aqui, vai fazer 126 correntinhas. Quem for fazer um tamanho M, que eu coloquei aqui entre 38 e 40, vai fazer 134 correntinhas. Quem for fazer um tamanho G, vai fazer 142 correntinhas. E quem for fazer um tamanho GG, vai fazer 150 correntinhas, tá? Isso pra gola. Nós vamos começar a blusa pela gola, é um top-down, tá? E a gente começa, então, fazendo as correntinhas. Eu vou fazer aqui no início uma amostrinha só, porque eu já tô com a minha gola já encaminhada. Então, pra não fazer tudo de novo, eu vou fazer só uma amostra. Vocês fizeram aí a quantidade de correntinhas necessária pra vocês, né? Quando vocês chegarem ao número correto para vocês, vocês vão passar assim a correntinha pelo dedo para ela não torcer, tá? Cuidado para ela não torcer. Chegando aqui na ponta, a gente vai girar ela desta forma e vai fazer, na primeira correntinha que a gente teceu, um ponto baixíssimo, tá? Cadê meu fio? Um ponto baixíssimo aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer, eu tô com a amostrinha aqui, vocês vão fazer aí na peça de vocês, a gente vai fazer a carreira inteira de ponto alto. Então, vou subir 2 correntinhas, que é o que eu tenho o hábito de subir pro ponto alto, se vocês costumarem subir 3, não tem problema, tá? E aí, nós vamos fazer em toda essa correntinha, toda uma carreira de pontos altos, tá? Então, um ponto alto pra cada correntinha. Quem é mais iniciante, vai devagarzinho, depois vai parando o vídeo, não tem problema, tá? Então, vai devagarzinho. Eu gosto de deixar, quando eu faço ponto alto numa base de correntinhas, eu gosto de deixar um fiozinho pra baixo e 2 pra cima, tá? Mas se vocês já têm o hábito de fazer de forma diferente, fiquem à vontade. E aí, nós vamos tecer, então, pontos altos em toda a correntinha até chegar no final. Não esqueçam que vocês têm que estar com a quantidade de pontos altos exatamente o mesmo número, né, de correntinhas que vocês tiveram, tá?
Bom, aí vocês já fizeram toda a carreira, então, de ponto alto, né? Em toda a correntinha de vocês, chegando aqui no último ponto, aí vamos fechar com ponto baixíssimo. Para quem subiu 3 correntinhas, vai fechar com baixíssimo na terceira correntinha. E para quem subiu 2 correntinhas, como eu, vai fechar na cabeça do segundo ponto que tá aqui, tá? Então, vai colocar aqui e vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai estar com toda essa parte feita em ponto alto. Agora, o passo seguinte é que a gente vai fazer ponto relevo frontal e traseiro alternado, tá? Não se assustem, não é complicado. Eu vou subir 2 correntinhas ou 3 para quem sobe, e aí eu vou dar uma laçada. Então, o ponto relevo, o frontal, eu vou pegar ele e vou passar aqui, ó, pela frente, eu vou passar assim no ponto, tá? Tá dando para enxergar? Peraí que eu vou aproximar a câmera. Assim, acho que fica um pouquinho mais perto. Então, eu dou uma laçada e vou fazer um ponto relevo pela frente. Então, eu vou no ponto seguinte, tá? No ponto seguinte de base, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, tá? Aí, eu vou dar uma laçada e vou puxar aqui pro lado e vou fazer um ponto alto, tá? Este é o ponto relevo pela frente. O seguinte tem que ser um ponto relevo por trás. Então, como é que vai fazer? A gente dá a laçada e agora no próximo ponto, né, que vai ser este aqui, ó, eu vou pegar ele por trás aqui, ó. Aqui, vou passar a agulha pra trás de novo, vou laçar, vou puxar ele vai sair aqui do ladinho por cima. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto. Essa primeira carreira, ela é um pouco mais lenta, a segunda já fica um pouco mais fácil, porque a segunda, onde tiver ponto relevo pela frente, a gente vai fazer pela frente, onde tiver atrás, a gente vai fazer atrás, então fica um pouco mais simples. Essa primeira, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, ela é um pouquinho mais demorada. Mas façam com calma, tá? E vão pausando o vídeo sem problemas. Então, nosso próximo é pela frente, então, eu dou laçada, vou aqui, passo pela frente, ó, tá? Eu pego o ponto, mas passando pela frente dele. Puxo, dou laçada, puxo pelo lado, faço um ponto alto. Próxima, dou laçada, o meu próximo é por trás. Então, eu vou lá por trás, puxo aqui do ladinho e faço um ponto alto, tá? E assim eu vou fazendo em toda a volta, deixa eu soltar aqui o fio. Em toda a volta, eu vou fazendo dessa forma, um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, tá? Então, façam devagarzinho. Essa eu acho que é a parte mais difícil da blusa, tá? Depois é só ponto alto, não tem mais nenhum tipo de ponto diferente, né? Só ponto alto, o restante da blusa. Então, essa parte da gola, pra quem é iniciante, talvez seja um pouquinho mais desafiadora, vamos dizer assim, tá? Então, vai ficando dessa forma. Agora, vamos ver como é que a gente faz quando a gente já tiver feito esta carreira, porque a gente tem mais uma carreira de ponto relevo, tá? São 2 carreiras de ponto relevo. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, agora sim, eu já estou com a minha peça de tamanho normal, que já estava começada, né? E eu vou fazer, então, eu terminei a minha carreira de ponto relevo, a minha primeira carreira de ponto relevo, e eu vou fechar, então, como eu faço 2 correntinhas para subir, eu vou fechar na cabeça do primeiro ponto aqui que eu tenho com um ponto baixíssimo, tá? Então, vai ficar dessa forma a primeira carreira de ponto relevo que a gente tem. Aproximei aqui de novo um pouquinho, que acho que fica um pouco melhor, né, pra enxergar. Bom, aí como é que a gente vai fazer a segunda carreira, então, de ponto relevo? A gente vai subir 2 correntinhas. E aí, o nosso primeiro ponto relevo lá, ele foi pela frente, né? Eu enxergo ele aqui na frente. Então, agora, de novo, eu vou fazer nele mesmo, tá? Fica mais fácil agora. Então, neste ponto relevo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer de novo um ponto relevo de novo pela frente, tá? Então, agora, eu tenho um por trás, então, aqui eu também vou fazer por trás. Ponto relevo por trás. Agora, eu tenho um ponto relevo pela frente, vou fazer um ponto relevo pela frente, tá?
E assim, a gente vai pela carreira inteira, tá? Quando for por trás, quando o ponto da carreira anterior tiver sido feito atrás, você vai fazer atrás de novo. Quando ele tiver sido feito pela frente, você vai fazer pela frente, tá? E assim, a gente vai pela carreira inteirinha. Então, agora, eu tenho a minha carreira aqui pra fazer, toda, de ponto relevo, e vocês têm aí a de vocês também. Então, a gente vai se encontrar aqui quando a gente já tiver terminado essa carreira aqui, essa segunda carreira de relevo, para ver qual é o nosso próximo passo. Bom, aqui então a gente terminou as duas carreiras de ponto relevo, tá? Ficou desse jeitinho aqui. E agora, então, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, porém, agora precisa prestar atenção, é o momento que nós vamos usar os marcadores, tá? Eu fiz o seguinte esquema aqui pra você. Então, vai ser em ponto baixo, tá? A gente vai imaginar que a gente vai começar desse lado aqui, vai desse pra esse, pra esse, pra esse, tá? Então, a gente vai começar fazendo 23 pontos baixos. Fizemos os 23 pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha. Vai pro ponto seguinte, não tem aumento, tá? É só uma correntinha entre esse lado e esse, tá? Então, fez 23 pontos baixos, fez uma correntinha, põe o marcador, faz 40, faz uma correntinha. Então, cada cantinho a gente vai fazer uma correntinha. E onde a gente fizer a correntinha, a gente vai colocar o marcador, tá? Então, quem tiver fazendo o tamanho P vai fazer 23, 40, 23, 40, tá? Anotem aí. Quem for fazer tamanho M, que é o tamanho que eu tô fazendo também, vai fazer 25, correntinha, 42, correntinha, 25, correntinha, 42, correntinha. Quem estiver fazendo tamanho G, vai fazer 27, correntinha, 44, correntinha, 27, correntinha, 44, correntinha, tá? E quem estiver fazendo tamanho G, G ou GG que eu falei? Agora até me perdi. Então, vai fazer 29, correntinha, 46, correntinha, 29, correntinha, 46, correntinha, tá? Em pontos baixos essa carreira e ainda com vermelho, a gente não vai trocar de cor ainda, tá? Ainda usando o vermelho, combinado? Então, vamos lá. A gente vai subir uma correntinha só, porque é ponto baixo, deixa eu soltar aqui um pouco o meu fio. Uma correntinha só. E essa correntinha, ela já vai contar como um ponto baixo, tá? Então, eu tenho que fazer, no meu caso, 25, então, já vai contar. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui, deixei escapar um. Peraí. Deixei escapar aqui o fio. Então, eu tenho 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7. Então, no meu caso, eu vou fazendo até chegar em 25. E aí, quando eu tiver feito 25 pontos baixos, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer, tá? Então, aqui eu já fiz 25 pontos baixos, tá? 25 pontos baixos. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pro ponto seguinte. Só que agora, eu fiz 25, agora eu tenho que começar a contar 42 aqui, né? Fiz uma correntinha e vou aqui. 1. Onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar um marcador, tá? Que foi aqui, ó. Vou colocar um marcador aqui, onde eu fiz a correntinha, tá? Então, agora, eu já fiz 1, né? Então, agora eu tenho que fazer, no meu caso, 42, tá? Então, eu já comecei a contar. Eu não faço aumento, eu simplesmente faço uma correntinha, tá? E onde eu fizer essa correntinha, eu vou colocar o marcador. Então, agora, no meu caso, eu tenho que ter 42. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí, vamos lá, até eu chegar nos 42. Então, aqui,
onde eu coloquei meu primeiro marcador, onde eu fiz a correntinha, né? Então, agora eu fiz 42 pontos baixos, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no seguinte, que já vai contar como um. Onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar outro marcador, tá? Então, aqui na minha correntinha, vou colocar outro marcador. Aí, agora eu já fiz, agora eu tenho que fazer 25 de novo, né? Então, 23 pra quem tá fazendo P, 25 pra quem tá fazendo M, 27 pro G, 29 pro GG e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer 25, já tenho um aqui que eu já fiz, né? E aí, eu vou 2 e 3 até chegar no 25 pra fazer de novo a mesma coisa. Cheguei em 25, então, mesma coisa, correntinha e um ponto baixo no seguinte, e vou colocar o marcador onde eu fiz a correntinha, aqui. Tá? Então, eu já tenho aqui separado, opa, tô fora do vídeo, separado aqui, e aqui também, meu outro marcador. Então, agora, como eu já fiz 25, 42, 25, agora, o que me sobra aqui, o que me sobra aqui até fechar a carreira, opa, tem que dar 42, certo? Então, vou fazendo aqui, vamos ver se vai fechar. E aí, vamos ver não, né? Tem que fechar, a conta tem que bater. Se tiver faltando, se tiver sobrando, é porque fez ponto a menos aí, tá? Então, vou fazer meus 42 e aí vamos ver como é que vai ficar lá pra fechar a carreira. Cheguei aqui no final, então, deu 42 bem certinho. Aqui parece que tem um ponto ainda, mas a gente não põe ponto nesse aqui, ó, tá vendo? A correntinha saiu daqui. Então, deu 42 aqui, vou fazer uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na cabeça do primeiro ponto baixo que eu fiz. Então, fecho com baixíssimo e vou colocar um marcador ali também. Na correntinha, tá? E aí, eu posso cortar meu fio, porque agora acabamos de trabalhar com o vermelho. Então, vou cortar meu fio, vou passar, não puxem ele direto, tá? Passem ele mais uma vez assim, e aí vocês podem puxar, tá? Então, eu tenho bem demarcado aqui, onde eu vou fazer, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo um pouquinho mais longe pra vocês enxergarem. Aqui fica um pouquinho melhor pra enxergar, né? Então, aqui eu já tenho demarcado onde vai ser minhas costas, a parte dos ombros e a parte da frente, tá? Então, agora, a gente vai iniciar com a primeira cor, que vai ser o Off-White. Então, aqui eu vou começar com o Off-White agora. E a gente vai começar aqui onde a gente parou, tá? A gente parou aqui, cortei o fio, né? E vou começar com o Off-White. Eu vou dar um nozinho deslizante. E aí, onde está o marcador, o último marcador que a gente colocou, eu posso tirar ele agora, né? Eu vou introduzir a agulha sem o fio e vou puxar aqui esse nozinho deslizante pro outro lado. Vou ajustar e vou subir 2 correntinhas. Aí, eu faço um ponto alto no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço, tá? Então, a gente vai formar uma quina aqui. Tá, fiz dessa forma, ó, ficou dessa forma, tá? Agora, eu vou fazendo ponto alto, sem nada de especial, até chegar no outro marcador. Quando eu chegar no outro marcador, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Então, eu vou fazendo ponto alto normal. Quando eu chegar nesse marcador, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aí, vou seguir ponto alto até próximo marcador. Vou repetir a mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Quando eu chegar neste marcador, a mesma coisa. E aí, eu vou vindo de ponto alto. Quando eu chegar aqui no último espaço, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer
aqui os meus pontos altos, quando eu chegar... agora eu não preciso mais contar, né? Porque já tá dividido, já tá separadinho agora. Então, a gente só tem que fazer essa contagem quando a gente tá na última carreira de vermelho, que é o ponto baixo, né? Nesse momento aí do ponto baixo, a gente precisa fazer contagem de pontos. Mas aqui, como já está dividido, já tá separado, a gente não precisa mais se preocupar em contar. Então, agora é só fazer ponto alto até chegar lá no próximo marcador. Cheguei aqui no meu segundo marcador, então, vou tirar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no início, né? E vou colocar, então, neste espaço, 2 pontos altos. Duas correntinhas. Ó, e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo espaço, tá? Então, a gente vai fazer uma quina bem pronunciada aqui. Continuo, sigo fazendo pontos altos agora, até o meu próximo marcador, onde eu vou novamente fazer, essa quina, tá? Então, cada vez que vocês chegarem no marcador, vocês vão fazer essa quina. Aí, eu já vou fazendo, ó, já fica uma quina bem pronunciada. Então, eu vou fazendo, chegar aqui, opa, tô fora do vídeo. Quando eu chegar aqui, eu faço com vocês de novo, e aí depois a gente se encontra no finalzinho, tá? Então, aqui eu cheguei mais uma vez no marcador, e eu vou, de novo, repetir o que eu fiz no primeiro marcador e no segundo também, tá? Então, mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, mesma coisa, tá? E agora, de novo, sigo fazendo ponto alto até o próximo marcador, onde eu vou repetir isso que eu acabei de fazer. Então, aqui, vou chegar aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer essa quina aqui de novo, fazer ela aqui. Depois, vou trabalhar ponto alto até aqui, quando eu chegar nesse último espaço, e vou fechar aqui em cima com ponto baixíssimo. Eu encontro vocês quando eu chegar aqui. Então, eu cheguei aqui no final, vou fechar tenho 2 pontinhos ainda. 2 pontos altos aqui, e aí eu posso fechar minha carreira. Fecho a minha carreira aqui, ó. Se eu fiz 3 correntinhas, eu vou fechar a minha carreira na terceira correntinha. Se eu fiz 2 correntinhas, eu vou fechar a minha carreira na correntinha do ponto alto seguinte, tá? Bom, aí agora como é que eu vou fazer pra começar? Vou subir 2 correntinhas, ou 3, né? Pra quem estiver subindo, 3. E aqui é bem importante dar uma olhadinha nos pontos que a gente tem na carreira de baixo, pra gente não se perder, né? Como a gente tem ponto alto sobre ponto alto, então, aqui eu tenho essas correntinhas, elas estão sobre estas correntinhas aqui, ó, né? Então, agora eu tenho que fazer mais um ponto alto aqui, pra ficar sobre este ponto alto, tá? E aí, eu vou pro meio do leque. Então, aqui eu tenho mais um ponto alto. E agora, eu vou pro meio do leque. No meio do leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, tá? Agora, é muito importante isso aqui também, que é o seguinte, se a gente olhar assim, a tendência que a gente teria seria fazer o primeiro ponto alto agora aqui, né? Só que se a gente fizer um ponto alto aqui, a gente deixa de fazer o ponto alto em cima deste leque. Então, a gente estaria diminuindo, ficaria com ponto alto a menos. Então, sempre precisa cuidar, porque eu preciso empurrar esse lequinho aqui pro lado e fazer um ponto alto aqui, ó, tá? Isso é bem importante. Cada vez que vocês chegarem
numa quina, no lequinho, precisa empurrar esse lequinho pro lado para fazer um ponto alto sobre este ponto alto aqui. Não pode deixar, senão a peça vai começar a entortar, tá? E agora, eu sigo, então, fazendo ponto alto até o outro leque. Quando eu chegar no outro leque, eu vou ter que ter o mesmo cuidado, tá? Então, eu vou fazendo o meu rapidinho aqui. Quando eu chegar na outra quina, eu faço junto com vocês de novo, pra vocês verem bem como é que a gente passa por essa quina aqui, tá? Então, tô chegando aqui no meu segundo leque, ainda faltam uns pontos altos aqui. Então, sobre cada ponto alto, eu tenho que ter outro ponto alto. E o leque eu vou fazer nas correntinhas aqui, né? Então, tá, fiz aqui, agora vou fazer o meu leque. Então, 2 pontos altos, agora tudo nesse espaço da correntinha, tá? 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, é o que eu falei pra vocês, precisa ter o cuidado aqui, ó, tá? Precisa ter esse cuidado de ter um ponto alto em cima desse ponto alto aqui também. Então, pra eu enxergar a cabeça dele, eu empurro o lequinho um pouquinho pro lado. Aí, eu enxergo bem a cabeça do ponto e vou colocar, então, ponto alto sobre ponto alto. Então, o que são os aumentos? Os aumentos aqui são os leques, né? Porque a gente coloca um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior e o leque são os pontos a mais, então, que vão aumentando a nossa peça, tá? Então, agora, vocês vão fazendo isso até chegar no outro leque tem que ter o mesmo cuidado de ter ponto alto sobre ponto alto e fazer o lequinho no meio, tá? Então, vou fazendo isso até chegar no final, aqui, e aí a gente vai trocar a cor, porque são 2 carreiras sempre com cada cor, né? Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês pra mostrar como é que a gente vai fazer pra trocar essa cor, tá bom? Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira, tem um pontinho aqui pra fazer ainda. Vou fechar, então, na cabeça do meu segundo ponto, porque eu só subi 2 correntinhas, né? Vou fechar com baixíssimo e vou cortar meu fio. Agora, eu vou entrar, passo aqui ainda uma vez, não puxem só pra fora, tá? Porque aí abre. Passem mais uma vez aqui e aí aperta, tá? Deixar um pouquinho menor. Pronto, então, minha peça tá com os cantinhos bem pronunciados, ó, que é assim que tem que ficar, tá? Começa a ficar um retângulozinho bem pronunciado, né? A gente trabalhou de forma circular a gola, mas agora a gente começa a deixar a peça bem retangular, tá? Bom, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar com o azul jeans, né? O certo é a gente sempre começar outra cor no mesmo cantinho que a gente terminou, né? Então, aqui a gente tem 2 opções. Ou a gente pode começar exatamente no ponto onde a gente cortou o fio, ou a gente pode começar sempre no mesmo canto, sempre dentro do mesmo leque. Eu vou começar sempre dentro do mesmo leque, tá? Dá pra começar aqui também, só que se eu começar aqui também, a minha emenda, porque vai aparecer uma emendazinha, né? Ela vai sempre ficar aqui, ó, e a peça vai crescendo pra cá. Não tem problema, tá? Mas, como é só uma parte até a cava, então eu vou sempre começar aqui dentro, tá? Então, sempre começo aqui dentro, tanto faz, vocês podem escolher a forma como vocês querem fazer. Vou fazer o nozinho deslizante. E vou começar da mesma forma que eu comecei o off-white. Coloco a agulha sem o fio dentro do buraquinho, puxo, passo pra cá, ajusto, não muito apertado, não apertem muito. E aí, eu vou subir 2 correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Agora, é da mesma forma, tá, gente? Não muda nada. Você sempre tem que cuidar
o pontinho que fica logo depois do leque, né? Tem que cuidar este aqui, ó. Cuidar esse aqui, sempre colocar um ponto alto em cima dele, porque senão a gente vai deixar a peça torta, tá? Sempre ter esse cuidado. E aí, a gente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, chega na quina, né, no lequinho, faz outro leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e a gente vai fazer isso por 2 carreiras de novo, tá? Aí, no total, até a cava, a gente precisa ter 12 carreiras, tá? 12 carreiras, sempre alternando, a cada 2 carreiras a gente alterna a cor, né? E aí, peraí, eu vou mostrar pra vocês, na blusa fica mais fácil. Então, aqui, ó, pra vocês verem na peça, a nossa cava tá aqui, ó, tá? Essas 2 carreiras aqui foram feitas depois. Então, a gente tem 12 carreiras, tá? Então, vão ser 2 off-white, 2 azuis, 2 off-white, 2 azuis, 2 off-white, 2 azuis, tá? Quando vocês terminarem essas 12, e eu terminar as 12 aqui também, aí eu volto aqui e eu vou explicar pra vocês como medir pra ver se 12 é suficiente, tá? Pode ser que pra algumas pessoas tenha que fazer mais carreiras pra fechar essa cava direitinho, né? Porque com as 12 carreiras, se a gente experimentar essa blusa, ela deve fechar embaixo da axila, com um pouquinho de folga, tá? Não pode fechar muito justo embaixo da axila. Então, aí eu vou mostrar pra vocês, ou a gente vai conversar, então, sobre como fazer se não foi suficiente 12 carreiras, tá? Então, eu vou fazer as minhas 12 aqui, e sempre que vocês forem trocar de cor, vão fazer da mesma forma, tá? Sempre que chegarem nos cantinhos é da mesma forma também, só que cada vez a gente vai tendo mais pontos, né? Essa é a única diferença. Então, a peça vai aumentando, a gente vai tendo carreiras cada vez maiores. É a única coisa, de resto é tudo igual. Então, quando eu tiver feito as minhas 12 carreiras, eu volto aqui e aí a gente vai conversar sobre a cava. Combinado? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, então aqui eu terminei as minhas 12 carreiras, a nossa peça ela fica bem quadradona dessa forma, tá? As 12 carreiras. Aí agora a gente vai ver o que vocês precisam fazer. Vocês precisam provar essa pala, tá? E ela deve, se estiver no tamanho ok pra vocês, ela deve, essa parte aqui, ó, fechar na axila. Então, essa parte aqui fica aberta pro braço. Ela deve, neste momento, estar fechando com um pouquinho de folga, tá? Se ela tiver muito justa fechando embaixo da axila, então, vocês façam mais 2 carreiras de off-white, tá? Se ela fechar com um pouquinho de folga embaixo da axila, é o momento de parar de aumentar. Se, que eu falo aumentar, é aumentar aqui pros lados, né? Se estiver, então, um pouco justa, vocês vão fazer mais 2 carreiras de off-white, e aí, se ainda, enquanto tiver justo, porque isso aqui deve fechar embaixo de uma axila, essa aqui deve fechar embaixo de outra. Se ficar justo, então, vocês vão fazendo até ficar com um pouquinho de folga, também não muito, tá? Porque depois a peça cede, ela vai ficar muito largona. Aí, é o seguinte, a partir de agora, então, a gente vai parar de trabalhar aqui e aqui, né? Então, agora a gente vai unir esses 2 ladinhos aqui e a gente vai passar a fazer circular só daqui até aqui, né? Mas circular, na frente e atrás, né? Que eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então, mesmo, por exemplo, eu tô fazendo Vivi um tamanho M, igualzinho o seu, já vou medir aqui pra dar uma ideia pra vocês de quanto ficou de largura minha. Mas ainda assim ficou apertado, não dá pra ainda fechar embaixo do braço, então 2 carreiras a mais, tá? A finalização de vocês vai ficar, pra quem fizer uma carreira a mais aqui, a finalização vai ficar diferente, porque aqui, ó, a gente já terminou essa parte aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, a peça que já tá feita. E aí, depois eu venho e faço uma carreira de off-white. Então, quem fizer uma carreira a mais aqui, vai terminar com o azul, tá? Então, essa é a única diferença, mas não muda, fora isso, não muda nada, tá? Bom,
Aí, eu vou medir agora aqui pra vocês, pra dar uma ideia do quanto a minha ficou de largura dobradinha, assim. A minha aqui é um tamanho M, tá? A minha ficou com 48 centímetros. Aqui, ó, de um lado até o outro, 48, tá? Aqui no ombro, até, vamos dizer assim, a cava aqui, a minha cava ficou com 18 centímetros, tá? Então, 18 centímetros, 48 aqui de largura, e aqui, da gola até aqui, só pra vocês terem uma ideia também, ficou com 13, tá? Mas isso aqui é bem relativo, tá bom? Se o ponto de vocês, de repente, vocês estão fazendo o mesmo tamanho que eu, mas o ponto de vocês é um pouco mais solto, já vai ficar um pouco maior. O ponto é mais apertado, vai ficar um pouco menor, tá? Então, isso aí é bem relativo. Mas é só pra vocês terem uma ideia. O importante é vocês medirem em vocês ou na pessoa, né? Se vocês estiverem fazendo para outra pessoa, medir e a partir desse momento deve então fechar. Vocês devem conseguir encostar aqui uma ponta na outra e o braço da pessoa ficar tranquilo aqui, bem folgadinho. E também não deve ficar apertado aqui, tá? Bom, eu encerrei a minha 12ª carreira, que foi em azul. Agora eu vou começar com off-white. Aqui tá o cantinho que eu terminei, ó. Agora a gente não vai mais fazer quina nem nada, tá? Agora acabou. Acabou a quina, agora as carreiras vão passar a ser um pouquinho mais rápidas. A gente vai terminar elas um pouquinho mais rápido. E aí, é o seguinte, eu já vou, antes de começar, vou explicar, porque agora a gente tem 4 carreiras que a gente vai fazer aumento, porém, elas não são já agora, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar pra vocês agora, contando carreira 1, 2, 3, 4, porque se eu contar agora, explicar pra vocês agora, contando como se fosse aqui, carreira 1, para quem tiver com carreira diferente vai ficar confuso, tá? Então, eu vou partir do princípio que a partir do momento onde vocês terminaram essa parte aqui da pala, vocês já conseguem fechar aqui, tá? Já deu para fechar embaixo da axila, então a gente vai ter algumas carreiras com aumento. Porém, não são as primeiras. Da primeira à 6ª carreira, a gente vai fazer só ponto alto, não tem aumento nenhum, tá? Então, vai ser 2 pra mim aqui, tá? Quem tiver carreira a mais aqui do lado, vai fazer com outra cor, né? Sempre tem que alternar. Mas isso vocês já entenderam. Então, aqui eu vou fazer 2 carreiras de off-white, 2 carreiras de azul e 2 carreiras de off-white. Aí, quando eu tiver na azul de novo, eu vou estar na 7ª carreira, tá? Então, isso aqui pra mim vai ser o azul e aqui vai ser off-white. Na 7ª carreira, eu vou colocar 4 aumentos. Mas onde que eu vou colocar esses 4 aumentos? Eu coloquei 4 aumentos, 2 na frente e 2 nas costas. Muito aleatório, sem contar ponto. Então, como que eu tirei de base, assim, mais ou menos, onde que eu vou colocar o aumento? Então, eu coloquei mais ou menos nessa direção aqui, ó. Coloquei um aumentozinho aqui, coloquei um aumento aqui, e aqui as costas, né, porque é aqui onde eu terminei. E aí, quando eu tiver aqui na frente, eu coloquei a mesma coisa, um aumento aqui e um aumento aqui. Isso fecha 4 aumentos, tá? Então, na 7ª carreira, eu coloquei aumento na frente e nas costas, tá? 2 na frente e 2 nas costas. Na 8ª carreira, eu coloquei 2 aumentos aqui na axila, num lado, juntinhos mesmo os aumentos, um do ladinho do outro, eu não espacei, tá? Quando eu coloquei aumento na frente e nas costas, eu espacei, eu coloquei um aumento aqui e um aumento aqui. Quando eu coloquei aumento na axila, ou seja, aqui embaixo da axila, eu coloquei bem do ladinho um do outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Onde tá a carreira que eu fiz o aumento, ela tá mais aqui pra baixo. Coloquei um do ladinho do outro. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o aumento. Deixa eu mostrar aqui com a agulha. Eu tenho, ó, um aumento aqui. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês enxergarem melhor. Aqui acho que dá pra ver, ó. Coloquei um aumento aqui, ó, e um aumento aqui, tá? Nos 2 lados, né? Na axila direita, na axila, já não é nem mais axila, porque é bem mais pra baixo, ó. Vocês podem ver que o meu axila tá aqui,
O aumento tá aqui embaixo, tá? Então, não é na axila, o que eu falo é na lateral. Opa! Então, na 8ª carreira, eu coloquei 4 aumentos, 2 em cada lateral, tá? Quando for na lateral, pode colocar um do ladinho do outro. Quando for frente e costas, é melhor espaçar, tá? Aí, na 9ª carreira, de novo, eu vou colocar na frente e nas costas, né? Também 4 aumentos. Então, 2 na frente, um aqui e um aqui. Deixa eu agora, peraí, deixa eu diminuir aqui o nosso... pra vocês enxergarem. Então, na 9ª carreira, que é frente e costas, então eu mais ou menos coloquei, não exatamente no mesmo lugar onde eu tinha colocado, coloquei mais aqui pro meio, tá? Um aqui e um aqui. E nas costas também, na frente e nas costas. E na 10ª carreira, de novo, eu tenho 4 aumentos na lateral. Então, eu posso, quando for na lateral, eu posso colocar eles um do ladinho do outro, tá? Porque aparece menos. E são só esses os aumentos, independente do tamanho, tá? Se vocês estiverem fazendo PP, se estiverem fazendo PM, G, GG, independente do tamanho que vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer esses aumentos nessas carreiras. Aí, digamos que vocês estão fazendo a peça e vocês acham que, mesmo assim, ela tá ficando justa. Pode colocar mais aumento? Pode, tá? Não tem problema. Então, vocês podem também, apesar disso, ela não fica muito solta, mas ela fica uma blusa larguinha. Se vocês quiserem que ela fique um pouco mais larguinha, então vocês podem, por exemplo, na 11ª carreira, fazer aumento na frente e nas costas, da mesma forma que na 7ª e na 9ª. E aí depois na 12ª pode colocar 4 aumentos na lateral, tá? Pode fazer isso sim. Eu só aconselho a não colocar muito aumento, senão vai ficar uma bata. A não ser que vocês tenham essa intenção, mas aí tem que cuidar para vocês terem fio suficiente para fazer o comprimento também. Então, a partir dessa carreira aqui, que eu contei carreira 1, né? Não tô ignorando essa parte aqui, eu comecei a contar a carreira 1 aqui para fazer o corpo. A gente vai trabalhar 30 carreiras, tá? 30 carreiras, 30... Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu acho que eu contei... Não, tá certo. 30 carreiras, então, sempre alternando o azul e o off-white, tá? Então, com 30 carreiras, a gente vai ficar com uma altura de mais ou menos... Aqui a minha já cedeu um pouquinho, eu já lavei ela 2 vezes, mas eu vou medir aqui pra vocês terem uma ideia, tá? No centro, eu vou medir, não na lateral. A partir do decote, tá? Do decote até embaixo... Ficou com aproximadamente 44 centímetros, tá? Ó. Vou medir assim que fica mais fácil, ó. 45 centímetros de comprimento, tá? Do decote até embaixo. Quem quiser fazer mais, fica à vontade. Tem fio ainda? Pode fazer. Então, depois eu vou fazendo aqui, vou mostrar agora pra vocês como é que a gente vai fazer pra unir a frente com as costas, né? Porque agora a gente vai parar de fazer a manga. E aí, quando eu tiver fazendo o aumento, pelo menos um deles, eu mostro pra vocês, mas eu acho que não tem muita necessidade, né? Aumento, vocês sabem que a gente coloca 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, em vez de colocar um ponto sozinho, eu vou colocar 2. Tá? Então, quando eu coloco 2 pontos juntos, isso equivale a um aumento, tá? Então, 2 pontos juntos equivale a um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui. Aí, depois do outro lado, 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui, tá? Então, isso vai equivaler a 4 aumentos, certo? Bom, então, vamos lá agora que eu vou mostrar aqui como unir, porque também não tem segredo nenhum, tá? É bem, bem simples. Aqui, eu vou passar... Vou colocar a minha agulha, aqui eu tenho já feito, na verdade, um nozinho deslizante, da mesma forma que a gente tava fazendo antes. Eu vou colocar um ponto antes do buraquinho aqui, tá? Ó, eu terminei ele aqui. Eu posso colocar aqui também, se eu quiser, não tem problema. Então, coloco aqui, vou fazer ponto alto, ou vou subir 2 correntinhas primeiro, né? Então, subi 2 correntinhas, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês enxergarem melhor.
Então, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto dentro do espaço aqui, né? Então, um ponto alto aqui. Agora, eu não vou fazer lequinho nem nada, eu já vou pegar o outro lado aqui, ó. Vou dar a laçada. E vou fazer um ponto alto dentro deste buraco aqui do outro lado, tá? Então, fiz um aqui, ó. Vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar meio aberto, depois a gente vai juntar isso. E agora, eu sigo fazendo ponto alto até chegar lá no outro lado. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu sigo ponto alto, vai ficar assim, ó, tá? Com essa carinha aqui. Depois, a gente pode dar um pontinho aqui, ó. Claro que depois a gente vai voltar, agora a gente já separou, já fez a manga, né? Então, depois a gente vai fazer crochê aqui na manga também, depois que a gente terminar o comprimento da blusa. Porém, essa parte aqui vai ficar aberta. A gente pode depois dar um pontinho, um ponto baixíssimo aqui pra juntar aqui e ficar só com a parte azul pra crochetar, tá? Então, isso a gente vai fazer depois, tá? Depois que a gente fizer todo o comprimento, aí a gente volta nas mangas, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazendo meus pontos altos. Lembrando que eu tô considerando essa aqui carreira 1 agora, né? Da carreira 1 até a carreira 6 não tem aumento nenhum, tá? Da carreira 1 à carreira 6 é só ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento. Então, quando eu tiver aqui do outro lado, ó, agora eu vou fazendo aqui, ó, até eu chegar aqui neste ponto. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui, vou já direto pra esse aqui, mas quando eu chegar aqui nesse ponto, eu venho aqui de novo pra mostrar bem direitinho pra quem é iniciante, é um pouco mais complexo pra entender. Não é complexo, né? Vamos combinar, é facinho. Mas eu sei que quando a gente tá no início, ver mais vezes é necessário. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, já fiz toda aqui essa parte. Tô chegando na outra quina pra fazer a outra junção. E não tem segredo mesmo, tá? É só ignorar a manga. Então, ó, vou dentro do lequinho, fazer um ponto alto, pego o outro lado, dentro do lequinho de novo, outro ponto alto. E aí, sigo fazendo ponto alto aqui, um pra cada ponto de base, tá? E aí, é o seguinte, não tem mais segredo. Agora, é só, então, terminar essa minha carreira aqui. Chego aqui, ó. Ó, estão vendo aqui onde eu comecei, né? Vou fechar com baixíssimo, vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais uma carreira inteirinha. Então, lembrando novamente, da primeira à sexta carreira, não tem aumento, não tem nada, só fazer ponto alto. Na sétima carreira, 4 aumentos, 2 na frente, 2 nas costas. Na oitava carreira, 2 na lateral direita, 2 na lateral esquerda. Nona carreira, 2 aumentos na frente, 2 nas costas. E na 10ª carreira, 2 aumentos na lateral direita, 2 aumentos na lateral esquerda. E o restante, então, das carreiras todas normais, tá? Sem aumento, certo? Bom, a última carreira, então, são 30 carreiras que eu falei pra vocês, né? A última delas, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo, só pra dar um acabamento, tá? Não façam de baixíssimo, porque o baixíssimo vai deixar a peça meio durinha embaixo, é capaz de fechar e não deixar ela larguinha. Então, 2 carreiras de ponto alto, uma carreirinha de ponto baixo, só pra dar acabamento, tá? Como eu disse antes, já falei acho que umas 2 vezes, mas vou repetir. Quem fizer mais carreiras na pala, vai estar com uma cor diferente aqui, certo? E também, se vocês quiserem fazer mais carreiras, né? Isso não importa em qual cor vocês vão terminar a peça, tá? O que importa é fazer os aumentos ali, né, na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª carreiras.
tá certo? Bom, eu vou fazendo aqui toda a minha peça e eu volto aqui pra gente fazer a manga. Mas, quem não tiver paciência de esperar até o final do vídeo, a manga são só 2 carreiras de ponto alto e 1 carreira de ponto baixo, tá? Então, depois de feito todo o comprimento da peça aqui, volta na manga, faz 2 carreiras de off-white aqui de ponto alto e 1 de ponto baixo. E é isso a peça, tá? Muito, muito, muito simples. Então, até daqui a pouco. Então, antes mesmo de terminar a peça aqui no corpo, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a manga, né? Porque até então ela ficou dessa forma. Aqui, ó, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela ficou abertinha aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou usar agora o off-white. E vocês sabem que se vocês fizeram mais carreiras aqui na pala, vocês não vão trabalhar com off-white agora, né? Então, vocês vão trabalhar com a cor que, se vocês fizeram uma carreira a mais, nesse momento, vocês devem trabalhar com azul. Mas, enfim, sempre a cor contrastante. Então, aqui, ó, se vocês olharem, a gente fica com esse pedacinho aqui meio aberto, né? Então, pra deixar ele bem fechadinho e não dar buraco, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha, não no azul ainda, tá? Ainda no off-white. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. E aqui, dentro do ponto, assim, de lado, né? Vou pegar o ponto de lado. E aí, eu vou fazer um nozinho deslizante aqui. Vou puxar ele com a minha agulha, vou ajeitar ele um pouquinho. Vou puxar ele aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Só pra deixar essa parte ali bem presa. Então, um ponto baixíssimo aqui. Aí, depois, eu vou aqui no buraquinho aqui, ó. Estão vendo? Então, juntando este lado com este lado, tá? Eu pego os dois juntos aqui mesmo. E vou fazer também um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou começar a trabalhar de forma circular aqui. Então, vou subir 2 correntinhas. E aí, agora, eu vou trabalhar os pontos altos aqui. E aí, eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto e 1 carreira de ponto baixo. É só isso a nossa manga, tá? Claro, se você quiser fazer uma manga um pouco mais compridinha, quiser fazer uma manga 3/4, você pode também. Aí é só fazer mais carreiras, né? Sempre alternando as cores. E quando eu chegar, eu vou fazendo aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro como é que eu fecho aqui, né? Porque agora é só mesmo ponto alto. Não tem segredo. Então, quando eu chegar ali no fim da carreira, antes de subir outra, aí eu mostro como é que eu vou fazer. Então, aqui eu cheguei no finalzinho, ó, já fiz toda a volta, né? E vou fazer os últimos pontos aqui dessa volta da manga. Aí, aqui, ó, como a gente tem o canto aqui, eu ainda coloco um ponto alto aqui também, tá? Antes de fechar com baixíssimo. Depois, aí fecho com ponto baixíssimo aqui. Aí, aqui, ó, a gente vai ficar com um pouquinho aberto aqui, porque eram os cantinhos, né? Então, se isso incomodar vocês depois com a peça pronta, vocês podem dar um pontinho por dentro. Podem dar um pontinho aqui pra não ficar aberto, porque fica um pouco abertinho sim, tá? Então, se isso incomodar, porque vai ficar bem na axila isso aqui, vocês podem dar um pontinho por dentro depois com a cor do fio que tá no buraquinho, né? Bom, então, fiz uma volta, fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer outra volta de ponto alto. Opa, aqui pulei. Outra volta de ponto alto. Quando eu terminar essa volta de ponto alto, eu vou fazer uma volta de ponto baixíssimo, não, de ponto baixo, tá? De acabamento. Eu não coloco ponto baixíssimo no acabamento, porque ele fecha um pouco a peça, né?
Aí, não é o que eu queria nesse caso, porque eu queria que ficasse uma blusa bem larguinha, tanto no corpo quanto na manga também. Ela não é uma manguinha justa, tá? Ela é uma manguinha que fica larguinha. Toda blusa ela é larguinha, ela não fica justa em nenhum lugar. Então, vou fazendo aqui e já a gente faz a carreira de ponto baixo. Então, aqui eu acabei a minha segunda carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo de novo. E, pra terminar, então, essa manga, esse lado, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Então, ó, vai ficar assim, dessa forma aqui no meio. Vou fazer uma carreira de ponto baixo. O ponto baixo já vai deixar um pouco mais justinho, então, não coloque em ponto baixíssimo, tá? Esse ponto baixo, caso vocês queiram, vocês podem sim fazer com uma agulha mais fina, mas só se quiser, porque eu não usei agulha mais fina, mas caso vocês queiram. Se tem, por exemplo, se ficou muito larga a manga, vocês não gostaram, então, poderia ter feito já também a manga toda com uma agulha mais fina, tá? Mas não foi o que eu fiz aqui. Então, só carreira de ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo e esse lado tá pronto. Aí, vocês podem ir lá pro outro lado, que eu já mostro como é que ficou prontinho. Então, aqui eu terminei, fiz as duas carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, vou cortar meu fio. E aí, eu tenho que fazer o outro lado ainda, né? Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, a manguinha fica dessa forma, tá? Ela fica bem larguinha mesmo, ela não é justinha. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, vou colocar a peça do avesso aqui só pra vocês verem como a gente tem bastante fiozinho aqui pra esconder, né? Se a gente só esconder eles com uma agulha mais fina e não fizer mais nada, eles vão, uma hora ou outra, sair pro outro lado, ó. Aqui tem um já, então, o fiozinho sai mesmo, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Depois de pronta a peça, eu vou escondendo por baixo de alguns pontinhos, eu corto, né? E eu gosto de dar um pinguinho bem piquitico dessa cola Pega Mil, pra não abrir. Então, por exemplo, esse aqui que eu coloquei, eu coloco essa aqui tá meio vazia já. Um pinguinho de nada, ó, só pra segurar e não passar pra frente, tá? Então, eu gosto de fazer isso em todos os fiozinhos pra evitar que eles saiam. Eu vou mostrar aqui agora. Essa peça aqui, a altura que ela tá. E aí, é o seguinte, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. Já expliquei pra vocês em quais carreiras tem que fazer os aumentos e quantos aumentos tem que fazer. Lembrando que aumento a gente coloca 2 pontos altos no mesmo ponto de base, pra quem é iniciante não pode esquecer disso, tá? Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base para as carreiras de aumento, que são contando a partir daqui, tá? Contando a partir da junção, 6 primeiras carreiras são normais, então, eu tenho 2 de off-white, 2 de azul e mais 2 de off-white, e aí, na outra carreira, na 7ª, que eu vou começar a carreira de aumento, tá? Mas tá tudo explicadinho ali no vídeo. Quando vocês terminarem a peça, vocês vão chegar aqui embaixo, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que fizeram na manga. 2 carreiras de ponto alto e 1 carreira de ponto baixo, tá? Então, fora aquelas 4 carreiras com aumento, que são a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª, todo o restante é sem aumento, só ponto alto, tá? Sem aumento nenhum. E aí, essa é a peça navy. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam muitas e eu espero que vocês usem bastante e marquem aí nas redes sociais com a hashtag OlhaVivi para eu poder ver a peça que você fez, que eu adoro ver quando vocês terminam. Muito obrigada e até a próxima!